seja, quer problemas e problemas. As pequeninas coisas aprendemos lições. Os grandes gestos são pontificados quando o desprendimento, o amor e a humildade são partícipes. Várias atitudes do ser humano, por menor que seja em benefício do outro, é tarefa gloriosa. Dentro da própria família, são caracterizados os fatos de ajustamento pela sensibilidade de tratamento. A caridade começa dentro da nossa própria casa, com os nossos irmãos mais próximos. Atesto isso. Existem momentos que ocorrem que a gente não sabe explicar. Problemas íntimos, talvez a ansiedade em resolver, ou a tensão do esperar. Fatos que nos fazem implodir para não explodir. Se às vezes somos contrariados em determinado ponto de vista, por menor que seja, se não tivermos equilíbrio ou análise própria, cometeremos o grave erro de impor o nosso pensamento. E assim ocorre com um sem número de pessoas. Talvez por comodismo, por teimosia, ou ainda por vaidade, egoísmo, etc. Em determinados problemas, creio eu, o melhor é aparentemente sairmos como perdedor, usando a humildade a fim de que as coisas não se compliquem mais. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos fatos materiais do cotidiano nos deixam envoltos de uma película visguenta, familiar, que por mais que queiramos nos abster, somos envolvidos por insistência das criaturas ou imperativo. Se o clima desenvolvido em nossa esfera mental desavisada resplandece uma luz de resolução, aí tudo bem. Se porém em nuvens obscuras o desassossego passa a interferir em nossa atmosfera, aí temos que nos revestir de muita paciência, quietude, tolerância e perdão. Quando procuramos dar o nosso testemunho, passamos a ser mais solicitados pela confiança que se nos confere ou que se nos impõe, tocando a esfera do dever em serviço da família. Se nos omitimos ou não interferimos a favor ou contra, as críticas sempre surgirão. Se usamos do positivismo honesto, o envolvimento é certo e como ponto de apoio. Se não atingimos o pleno resultado do problema, somos taxados de incapazes, incompetentes ou até de intrusos. Alguns problemas ou algumas questões
por um impositivo de defesa aos postulados da moral e da família, somos obrigados a interferir positivamente, dando a opinião pensada e sensata que promove ou promoveria a corrigenda construtiva. O que ocorre, na verdade, são as interpretações distorcidas, incongruentes, subrepetícias, infelizmente, passando ao comprometimento sem razão, pois a ferida dorida fala mais alto, acima mesmo da consciência equilibrada, por não aceitar a verdade ou querer mascará-la. Passa então ao revide incoerente, justaposto, esquecendo o nosso posicionamento coerente e honesto em defesa da honradez, do amor à família, no afã de se buscar uma solução merentória, sem prejuízos danosos. Uma das coisas importantes em família é a reserva de atitudes, a conveniência familiar, pois as roupas sujas devem ser lavadas dentro da nossa própria casa e não expô-las como muitos o fazem. Havendo, portanto, extrapolação de reservas, existe o desarranjo, a mazela, a invigilância. Procuremos moldar o nosso caráter a fim de que as nossas ações não tragam prejuízos para ambos os lados. O ser humano, quando perdido, incoerente, sempre se acha com mais direitos do que deveres, com razão e pouca culpa. Daí nos levar a crer que a maior cegueira realmente é aquela do indivíduo que tem olhos, mas não quer enxergar. Passa a ser um contaminante. Aos que conseguem diagnosticar, têm o dever do perdão e também do silêncio, ajudando com preces benfazejas e pensamento de amor e piedade. As interpretações errôneas a que são levadas certas pessoas o são por turvação momentânea, na justa posição em que se acham de encobrir os erros, ou talvez por partilhar da faixa vibratória de interesses pessoais egoísticos, materiais, exclusivamente. Quando alguém de bons propósitos, do mesmo círculo familiar, se propõe a interferência benevolente, interessada no sorrimento positivo, e se acaso toca no ponto nevrálgico da questão, se ainda essa pessoa não despertou, ela promove uma reação totalmente oposicionista, esquecendo ou por medo, fazendo esquecer das vantagens e ouvir ou aceitar as ponderações. Ponderações que reúnem os melhores conceitos de vida. Como disse antes, a cegueira espiritual proporcionada pela incoerência passa a contaminar os circunstantes invigilantes, fazendo com que o processo obsessivo esqueça os valores da alma, promovendo o desequilíbrio. As pessoas que visam o imediatismo pessoal, apegados ao materialismo egoísta, com ampla certeza, são os insatisfeitos constantes. Por mais que recebam, esquecem com facilidade, e se algo fazem, querem o imediato reconhecimento. Ou seja, querem ou exigem a paga dos favores. A troca de favores não os interessa.
são chamados de insaciáveis perenes. Na verdade, ainda não se encontrou a si mesmo. Por isso são céticos a tudo. Nada lhes satisfazem. O muito é pouco e o pouco é nada. Se temos a satisfação em servir, isto é, desprendimento, automaticamente nada queremos em troca, ou seja, devemos servir sem interesses. A verdadeira caridade é aquela despretensiosa. Ocorre muitas vezes recebermos ingratidões, alvo de insatisfações pessoais, ou até mesmo objeto da inveja que demonstra deturpação do personalismo. Ainda estas mesmas pessoas esquecem com facilidade o mal praticado e retornam a culpar como se nada ocorresse. Geralmente uma faceta difícil de se entender, porém necessitada de tratamento. Temos certeza, o mundo nos ensina, pois da mesma maneira que nos dá, pode nos tirar. Nos paga e também nos cobra com juros. Isto para nos testar, para verificar se somos bons pagadores ou se aprendemos as lições de vida com carinho e inteligência. A caminhada na vida material, não tenhamos dúvidas, é cheia de tropeços, surpresas e quedas. Convém desvencilharmos-nos dos caminhos arriscados, mesmo que o caminho para conseguir o aperfeiçoamento seja mais longo. Por algum momento de justificada reação, fostes alvos de julgamentos suspeitosos ou precipitados? Não há dúvida que sim. Se põe em guarda, mas com Jesus dentro de você. Se tens a consciência de que nada cometestes em prejuízo de alguém, ótimo. Ore por aquele que lhe agride, mesmo em pensamentos. Não se maltrate interiormente. Não crie conflitos no seu interior. O que importa é que você esteja em paz consigo mesmo. Se você tomou paternidade em determinado assunto, no afã de servir unicamente por determinação amorosa ou em defesa do bem, da moral e equilíbrio familiar, não se constranja se mal interpretado. Evite a ansiedade. Busque dentro de si a estabilidade sem revide. A oração é o maior antídoto da ingratidão ou da falsidade. Busque na oração o lenitivo, a resposta para estes momentos. Uma coisa fique certa: geralmente as criaturas em conflito consigo mesmo tendem a estender este conflito para não ficar sozinho nele. Bem sabemos do que somos capazes, e dentro desta capacidade convém analisarmos nossas ações e promovermos a autodisciplina, a vigilância, a fim de não nos vermos envolvidos aleatoriamente nestas questões. Importante agirmos dentro dos nossos limites, sem nos envolvermos, verificando até que ponto seremos bem aceitos na interferência daquele problema. Se solicitados ou em caso de urgência moral ou perigo iminente, devemos usar o nosso potencial socorrista a cada indivíduo necessitado. A cada indivíduo foi dado livre-arbítrio de assumir sua própria vida. Logicamente, se buscou um caminho
dissonante, é problema pessoal. O que não devemos fazer é participar de incoerência, de comodismo doentio, de fuga constante. Assumimos ou assumindo os compromissos dos outros. Os avisos do caminho são necessários para a nossa vida. Faça-se amigo avisando, mas não assuma, porque na realidade você não sabe se dará conta dos seus compromissos ou resolução dos seus problemas. Orar é a solução. Orar muito. Assim estaremos ajudando e quanto? Nas horas que estamos recebendo, que não compramos ou encomendamos no presente, é hora de reflexão. Não se tratará de compromisso do passado? Fica a pergunta no ar. Portanto, nada de rancor, ódio ou desejo de vingança. Nada de admoestações ou tristeza interior. A superação é tudo. A grande chave é o perdão. E junto a oração. Se tentamos ajudar e não fomos entendidos, Deus é testemunha constante e imparcial das nossas ações. Juiz que nos julgará dentro das suas leis divinas e justas. 15 de agosto de 1984, Antônio Carlos de Araújo.